Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e hoje nós vamos conversar sobre grandes navegações, a conquista de novas rotas comerciais, o domínio da navegabilidade pelos europeus, que se lançaram para o mar para descobrir novas rotas comerciais e chegar assim aonde eles tão desejavam, que eram os polos de comércio no Sudeste Asiático. Nós sabemos da importância da navegação. O Paraná tem hoje o segundo porto mais movimentado do Brasil, que é o Porto de Paranaguá, por onde entram as importações, as exportações, que é importante polo econômico comercial para o Brasil todo. Então navegar é preciso, como já dizia a poesia, nos dias de hoje, no século passado, lá no século XVI. O Brasil ainda utiliza pouco o transporte de rios, nós sabemos disso. Na região norte do Brasil, esse transporte é utilizado em maior escala, no deslocamento da população, nas viagens. Nas regiões do sul, sudeste e centro-oeste, nós temos aí uma diminuição da utilização do transporte, de balsas para levar pessoas, Nós temos sim movimentados portos como o de Paranaguá, Tubarão, Porto de Santos e outros portos no Brasil. Então a navegação está presente na nossa vida, faz parte do comércio mundial a questão da navegação, que não é algo da sociedade contemporânea, Lá no século XV, século XVI, nós já temos as grandes navegações. Vamos ver quais são os objetivos da aula, entender os motivos do pioneirismo português no processo das grandes navegações europeias. Afinal, pessoal, quais foram os fatores que fizeram que Portugal fosse pioneiro nas grandes navegações? Compreender os avanços portugueses e as principais conquistas da Marinha Portuguesa, como, por exemplo, a chegada do português ao Brasil no ano de 1500. Chegada, hein, pessoal? Nada de descobrimento. Olha só, pessoal, Portugal ele foi o primeiro reino a se unificar sobre a autoridade de um único rei. Então, nós vamos ter a crise na Idade Média, que você deve se recordar, o poder ele era descentralizado. E Portugal foi a primeira monarquia a se centralizar. Isso garantia também uma centralização de todo o recurso do país para um projeto grandioso, já que o monarca centralizava todas as decisões e verbas do governo. Então vejam a importância da centralização política. Outros países da Europa vão demorar ainda mais para fazer a sua centralização. Para você ter uma ideia, a Itália e a Alemanha só se tornaram países centralizados e unificados no século XIX, por volta dos anos de 1860 e 70. Isso ajuda a explicar porque nós não temos grandes navegações por parte da Alemanha e por parte da Itália vindo aqui para a América, embora a Itália fosse importante entreposto comercial. Então percebam a importância que nós temos dessa centralização monárquica em que Portugal foi o primeiro, com o infante Dom Henrique e a Revolução de Avis no século XIV. E a burguesia, esse grupo social que se fortaleceu no fim da Idade Média, que morava nos burgos, que fazia comércio. Então a burguesia, hoje a palavra burguesia, burguês, é sinônimo de pessoas ricas. Então a burguesia estava ansiosa pelo comércio, Ele via na possibilidade de chegar às Índias, de chegar ao Sudeste Asiático, uma possibilidade de aumentar ainda mais a sua lucratividade no comércio, porque os produtos comercializados na Europa com alto valor comercial, os produtos de luxo, ele tinha aí os atravessadores, o comércio árabe, o domínio dos portos italianos, então chegava em Portugal muito caro esses produtos. E a burguesia
burguesia pensava, e se eu for buscar direto esses produtos, não é? E a nobreza, motivada pelo ímpeto guerreiro, se uniram à população de navegadores e pescadores procurando novas oportunidades e conquistas e comércio. Então vejam aí a união dessas forças de burguesia, da nobreza, de navegadores. A ciência é muito importante, né? A ciência vai dizer que a Terra tem um formato esférico e não plano, como a Igreja Católica medieval afirmava. E se a Terra ela é esfera, eu posso fazer a circunnavegação da Terra, como acreditava Cristóvão Colombo, né? Ali um mapa da Terra, né? Um planisfério, um mapa plano da Terra, mostrando ali os continentes, né? Vejam que o desenho da América ele ainda não está muito bem feito porque não se conhecia, né, a geografia, como posteriormente vamos conhecer a geografia da costa americana, não é mesmo? No século XIV, a Europa passou por profundas crises. Fome, né? Uma diminuição na produção de alimentos, eventos climáticos extremos, a peste negra dizimando pelo menos 30% da população, guerras, revoltas camponesas, né? Então nós vamos ter a crise do século XIV que se encaminha para o fim da Idade Média, que vai terminar no século XV. Além disso, o esgotamento das minas europeias de metais limitava a oferta de moedas, ouro e prata, a política mercantilista, o metalismo, onde a riqueza de uma nação está pautada no acúmulo de metais preciosos. Então era necessário, né, que se desenvolvesse novas alternativas, né, para que se fortalecesse o absolutismo monárquico. Já no comércio marítimo, dominado por mercadores italianos e árabes, que eram os atravessadores, né, chegavam até a Índia, chegavam até a China, faziam um comércio, traziam esses produtos para a Europa e, claro, lucravam, né, com esse comércio. Aí sim esse produto chegava na mão dos burgueses portugueses, espanhóis, franceses, não é mesmo? Então nós temos aí alguns conceitos que a gente precisa retomar. E o pioneirismo português, porque Portugal foi o grande país pioneiro nas grandes navegações, o primeiro a se lançar no mar, obter as conquistas, né? Dominar a navegabilidade, chegar à África, à Ásia, chegar à América, chegar aqui ao Brasil, não é? Então a Revolução de Avis, que centralizou a monarquia europeia, então, aliado à burguesia portuguesa, a Casa de Avis, Dom Henrique, né, assumiu o trono lusitano, centralizando a política, a arrecadação de impostos, né, unificando o reino português. Então, isso é importante. A experiência da navegação. Os portugueses, pela sua localização geográfica, já estavam habituados a ter a pesca, né, de sardinha, atum e bacalhau como principal fonte de alimentação. Quando a gente olha, né, o território português, ele só faz fronteira terrestre com a Espanha e ele é virado para o Oceano Atlântico. Então os portugueses obrigatoriamente tinham que se dedicar às atividades marítimas devido à sua localização geográfica. Converse com o seu professor da disciplina de geografia, entenda um pouco mais da localização geográfica de Portugal, né, de ter essa extensão de litoral muito grande, só uma fronteira terrestre com a Espanha, e você consegue entender também, né, um dos motivos que fez de Portugal pioneiro nas grandes navegações. Havia tecnologia árabe, né? Os portugueses souberam, né, aperfeiçoar os instrumentos, como a bússola, o astrolábio, né? E vai aí aperfeiçoar a caravela. Portugal tinha uma escola chamada de Escola de Sagres, dedicada aos estudos náuticos. E o aprimoramento da escrita, né? Com a invenção da imprensa, os textos das viagens, né? Aquilo que era conhecido sobre a viagem, se tornou mais fácil de ser circulado entre as pessoas, né? E na época, pessoal, das grandes navegações, o grande artigo de luxo eram as especiarias, cravo da Índia, noz moscada, pimenta do reino, né? E também os produtos chineses, como a porcelana,
como a seda chinesa. E todos esses produtos eles eram monopolizados pelos árabes e pelos mercadores italianos, o que fazia com que esse produto, né, chegasse a outras regiões da Europa a um preço bem maior. Vamos imaginar assim, né? Então vou dizer, esse produto custava na Índia, um saco de noz moscada custava R$10. O mercador árabe italiano comprava R$10, trazia para a Europa, falava, opa, vou vender a 50. E para os mercadores da Europa, ali de outras regiões da Europa, ele ainda cobrava 60. Então o burguês de Portugal comprava R$60 esse saco de noz moscada e ele revendia a 100. Então ele tinha um lucro ali de R$40 em cima. Mas ele pensava, né? E se eu for buscar isso direto na fonte? Se ele me vende a 50, 60 reais, ele está ganhando também. Então, se eu for conseguir uma rota comercial e buscar esse produto direto na fonte, posso vender aqui um pouco mais barato e aumentar a minha lucratividade. Era isso o interesse da burguesia, não é mesmo? Aqui, gente, as grandes rotas, né, as grandes rotas comerciais. Em vermelho, a rota da seda. Então, vejam que é uma rota terrestre. Vai se tornar perigosa devido aos ataques bárbaros, né, aos saques que eram feitos. E aqui, né, a rota das especiarias. E vejam que a navegação é sempre próxima à costa, né? Não é uma navegação que se lança em alto mar. Então, essa região aqui dominada pelos árabes e a entrada desses produtos na Europa pelo Mediterrâneo dominada pelos italianos, não é mesmo? Aqui a viagem de Cristóvão Colombo, né? O itinerário de Cristóvão Colombo, a primeira das 4 viagens que ele realizou para a América. Então vejam, né, gente, a saída aqui de Colombo, próximo ali ao porto de Cádiz, na Espanha. Vejam que não é uma navegação próxima à costa, né? Então ele vem aqui até as Ilhas Canárias e daí então ele atravessa o Oceano Atlântico, chegando aqui, né, na região da América Central, Santo Domingo, né, passando por Cuba e voltando aqui na sua viagem. Colombo acreditava na esfericidade da Terra. Se a Terra era esfera, se eu navegar, eu consigo dar a volta ao redor da Terra, não é mesmo? E aqui a rota de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil no ano de 1500, né? Saindo de Lisboa, fazendo uma parada na ilha de Cabo Verde, a travessia até a região de Porto Seguro, na Bahia, contornando o Cabo da Boa Esperança, que era chamado de Cabo das Tormentas, né? Inclusive tem uma poesia, né, que vai dizer, valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Então isso aqui é chamado de bojador, porque forma um bojo. Ele chegando até Calicut, na Índia, e a sua viagem de retorno em azul, sem passar pela costa brasileira. E agora eu convido você a gente fazer uma atividade. Olha só. Quais são os fatores que determinaram o pioneirismo português nas grandes navegações? Responda a atividade, a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir a atividade, né? Quais os fatores que determinaram o pioneirismo português nas grandes navegações? Então, uma série de fatores, né? Nós podemos citar a Revolução de Avis, que foi a centralização política monárquica de Portugal ainda no século XIV, a grande experiência portuguesa em navegações, pela sua localização geográfica, né? A tecnologia árabe aprimorada pelos portugueses, como a bússola e o astrolábio, e o surgimento, né, o aprimoramento da escrita que permitiu a circulação de dados de viagem, né, que eram feitos por outros navegadores. Pessoal, e as dificuldades enfrentadas? Então, em busca do lucro, né, os burgueses europeus lançaram além-mar a caminho das Índias, né? Até o século XIV, ali 1300, o conhecimento que se tinha da Europa e a respeito de outros lugares do mundo era bastante restrito. Então acreditava-se que existiam monstros, né, no mar, que a partir do momento que você se afastava da costa, nós íamos ter aí, encontrar os monstros. Algum acreditava no fim do mundo, né? Nessa ideia de que a Terra era plana, e nós sabemos que a Terra não é plana, ela é esférica, mas aí várias temores que existiam, que os medos enfrentados pelos navegadores que chamavam, né, o Mar Tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico. E aqui a gente tem a representação, né, desses monstros. Então vejam aqui na imagem a representação de vários desses monstros, né? A baleia, a orca aqui. Então o que acontecia, pessoal? Quando eles se afastavam da costa, era muito comum que eles se deparassem com animais que não viviam próximo das costas, né? E nós sabemos que existem baleias que têm 30, 40 metros de comprimento. Eles pescavam, podia vir uma lula gigante, né? Podia vir um polvo gigante, e claro que tudo isso causava um temor, né, dentro desses marinheiros que não conheciam esses animais. E eles faziam essa representação. Imagina, né, até a gente vai assustar, você está ali fazendo uma navegação, né, fazendo um passeio de barco, né, talvez ali um cruzeiro, e de repente você vê uma baleia, né, soprando toda essa água. E claro que você vai assustar. Imagine isso lá no século XIV, no século XV, no século XVI. Então havia sim esse temor, né? E até um pouco compreensível esse temor. E aqui as especiarias que eles iam buscar, não é? Mais que tempero, as especiarias elas tinham algumas funções, não é? Realçar o sabor dos alimentos, possuem grande propriedade farmacêutica e também a preservação dos alimentos. E ali algumas especiarias, né? Pimenta, noz moscada, cravo da Índia, hibisco, né? E outras especiarias que existiam, né, até então somente no Sudeste Asiático. Também a porcelana chinesa, a seda chinesa. Então tudo isso era objeto de desejo pela burguesia, não é? E aqui uma cronologia dessas grandes navegações. Então acompanhem aqui, né? Em 1415, os portugueses conquistam Ceuta, no norte da África. Em 1419, chegam à ilha de Madeira, né? Pouco mais afastado do continente europeu. 1443, né, atingiram a ilha de Arquim, na costa da África, em 44, ao rio Senegal, onde construíram uma feitoria. Feitoria é uma espécie de entreposto comercial, né, uma parada para os navios, para os navegadores. 1456 chegaram à ilha de Cabo Verde. Então percebam que cada vez eles estão se afastando da costa portuguesa, não é mesmo? Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo das Tormentas, também chamado de Bojador, no sul da África do Sul, ou Cabo da Boa Esperança, né? Então, ele muda o nome de Cabo das Tormentas, é onde os dois oceanos se encontram, o Índico e o Atlântico. A navegabilidade ali era muito perigosa. Quando ele contorna o Cabo das Tormentas, ele recebe o nome de Cabo da Boa Esperança. A boa esperança em chegar à Índia, em chegar à China. Em 1498, Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia, né? E essa viagem realizou, portanto, o sonho português
de uma nova rota comercial para as Índias, né? Trouxe lucros extraordinários para a coroa portuguesa e também para Vasco da Gama. E aqui eu tenho uma atividade, né? Ali em 1500 os portugueses chegando ao Brasil, né, pessoal? Não podemos esquecer disso. E aqui os versos de uma poesia de Fernando Pessoa, um dos maiores poetas portugueses. E ele diz assim na sua poesia: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram sem casar, para que fosse nosso, ó mar. E eu tenho aqui duas perguntas. A que oceano o poeta se refere em mar salgado? Qual o objetivo português nas grandes navegações? Responda a atividade, a gente já faz a correção. Pessoal, vamos então corrigir? Então ali a pergunta, né? Nós temos o poema de Fernando Pessoa, a que oceano o poeta se refere e qual o objetivo português nas grandes navegações. Então ele se refere ao Oceano Atlântico e o objetivo português era conquistar novas rotas comerciais para o Oriente, como também, né, assegurar a posse da terra no continente americano, como por exemplo aqui no Brasil. Com o domínio de novas rotas comerciais, aumentaria a lucratividade da coroa e também da burguesia portuguesa. Pessoal, quanta coisa, né, a gente viu na nossa aula, né? As grandes navegações, o pioneirismo português em face da sua centralização política, em face da sua localização geográfica, do aprimoramento das invenções árabes,
da necessidade da burguesia e da coroa em ter novas rotas comerciais, né? As condições de Portugal, portanto, garantiram esse pioneirismo e o secular processo de navegação dos portugueses até regiões da Ásia e da América. Pessoal, aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua presença, a tua participação. Fique bem, se cuide e até a próxima.